Bom, então eu vou começar a contar para vocês a história da cirurgia para a gente entender como é que a gente chegou até aqui para que vocês não cometam mais os erros do passado, tá? E, é, por incrível que pareça, né, tem gente que ainda trabalha como se estivesse numa era medieval. É claro que isso interfere na qualidade da cirurgia, compromete a saúde dos nossos pacientes, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre faço para os alunos quando chegam na faculdade, na minha disciplina. Alguém escolheu fazer veterinária porque acha que é uma profissão que dá para ficar rico? Não. Alguém? Não, né? Não. Vocês escolheram por quê? Eu escolhi porque eu sempre gostei de animal, então eu queria trabalhar com bicho e queria é, ajudar a salvar, né? Eu costumo dizer para todo mundo que faz veterinária que nós somos uma profissão extremamente privilegiada porque é, a- só vai para veterinária. Eu acho que é um dom, né? Eu acho que é uma missão que é nos dada. Porque a gente só vai para veterinária quem gosta de bicho, né? Ninguém escolhe veterinária por outro motivo, porque é, ah, que eu quero ganhar dinheiro, né? Porque minha família me botou pressão. Ninguém tem pressão para ser médico veterinário. Claro que quando a gente tem os pais que é da área, os pais vão tentar, porque é a única forma que eles podem nos ajudar, né? Mas, e às vezes os pais nem querem que a gente faça, porque tem outras profissões que a gente pode ser mais bem-sucedido do que a veterinária, né? Então, a maioria de nós escolhe ou é escolhido para fazer algo de bom para os animais, porque a gente gosta dos animais, né? Independente de qual área cada um vai seguir, se vai para a inspeção, se vai para, né, fazer exames, imagem, laboratório, clínica, cirurgia, silvestres, selvagens, e cada um, mas sempre procurando fazer o melhor, ou para servir a população, ou para cuidar dos animais, né? Então, a gente já tem aí, já está na frente de muitas profissões que as pessoas não escolhem porque elas gostam, né? Tudo que a gente faz com amor tende a o quê? A dar certo, né? Por que eu estou falando isso? Porque a melhor maneira de nós demonstrarmos esse amor e essa afinidade que a gente tem para os animais é exercendo a nossa profissão da melhor maneira possível, né? E aí vocês vão entender o porquê que eu vou contar a história da cirurgia, né? Porque existe aí muita gente que não trabalha de maneira correta, né? Existem diversos projetos aí de castração que não usa pano de campo, que não esteriliza, que não bota anestesia como deve ser. Então, isso não é o melhor para os animais, tá? Os animais estão no ambiente deles, né? Estão se reproduzindo, vão ficar na rua, mas estão vivos, né? Estão lá, estão enfrentando suas dificuldades. Nós devemos ajudá-los e não levá-los a um risco desnecessário, né? Então, eu estou dizendo que não devemos castrar os animais que estão aí na rua para parar de reproduzir e ter cada vez menos animais de rua. Eu estou dizendo que as coisas devem ser feitas de maneira correta, né? Porque muitos desses animais estão lá no seu habitat, na sua vida, desde que sejam na rua, mas estão vivos. E aí as pessoas pegam esses bichos, levam para castrar, sem nenhum exame, sem nenhum preparo, e acaba morrendo. Mas pelo menos não vai ter mais filhote. Eu acho isso um pensamento absurdo, né? Não estou fazendo bem para os meus pacientes. Se você acha que matar ou um animal que morreu num projeto é normal, eu acho que você tem que rever os seus valores, porque isso não é o correto, né? A gente estuda, como o Gustavo falou, para salvar, né? E não para perder os bichos em cirurgia. O que é cirurgia, né? Cirurgia vem de um termo grego, né? Keiros, mão, e ergon, trabalho. Então, trabalho com as mãos ou a cura pelas mãos.
Então, é uma habilidade manual e instrumental para curar doenças. Só que para curar doenças, a gente tem que causar lesões, né? Porque a cirurgia é um procedimento invasivo, né? É um procedimento que gera um certo trauma para tratar de uma certa doença. Então, nós precisamos usar técnicas e materiais que gerem o menor trauma e as menores complicações possíveis para que a gente consiga exercer a nossa função, que é de curar sem causar dano, né? Na medicina tem várias normas, né, que a gente deve proferir um tratamento, desde que esse tratamento não seja pior do que a doença em si. E a cirurgia é a mesma coisa, né? A gente deve indicar um procedimento cirúrgico. Quando que se deve indicar um procedimento cirúrgico? Primeiro, quando não existe um tratamento clínico, né? Ou que o tratamento clínico não tem uma resposta satisfatória. Ou que a cirurgia tem uma resposta melhor do que o tratamento clínico. No caso de piometras, a gente sabe que existe tratamentos clínicos para piometra, mas não é a resolução definitiva do problema, né? Então, a gente indica fazer aí a castração para resolver um quadro infeccioso do útero. Então, a gente tem que indicar as cirurgias e saber também quando não realizarmos, que isso demora mais tempo para aprender do que para aprender a operar, né? Aprender o que não se deve operar só vai levar mais tempo, porque a gente precisa ter experiência para dizer, ó, isso não dá para operar. Isso vai gerar mais malefícios para o meu paciente do que benefícios. Isso só com a experiência, tá? A cirurgia é considerada ciência e arte, né? Por quê? Como eu falei, é uma habilidade manual, né, e motora, assim como a arte, né? As artes musicais, as artes de pintura, né, que desenvolve trabalhos com motores com as mãos. E a gente tem que desenvolver não só o conhecimento científico, assim como as habilidades manuais. Não, gente, alguém está perguntando lá sobre o pijama cirúrgico. Tem que ser um verdinho aí que a instituição determina, tá? Bom, como é feito o desenvolvimento do conhecimento da cirurgia, né? Antigamente, a gente pensava no problema, estava diante do problema e proporíamos uma solução para que esse problema fosse resolvido. Muitas vezes, essa solução era apresentada por um corpo de médicos, onde eram discutidos se aquela alternativa era a melhor alternativa possível, né? E eles discutiam e chegavam a uma conclusão e executavam uma tarefa. Então, era preciso ter a doença, testar o método e verificar a eficiência do método. Muitas vezes, não tinham protocolos estabelecidos, até porque não se conhecia nem muito bem a anatomia nem a fisiologia. Então, era tentativa e erro, né? Hoje não é mais possível, a gente já tem protocolos estabelecidos, técnicas estabelecidas, nem tudo nós temos soluções, né? E cabe a nós descobrirmos essas soluções, porque ainda não tivemos um resultado muito efetivo para algumas cirurgias. Então, cabe a nós sentarmos aí o bumbum e começar a botar a cabeça para funcionar. A cirurgia, ela data desde a pré-história, passa pela antiguidade, passa pela Idade Média e começa a ter um avanço considerável aí no Renascimento, tá? No Renascimento, que toda a civilização evoluiu após o Renascimento. E aí a gente entra na Idade Moderna e a gente continua desenvolvendo a cirurgia até hoje. A cirurgia é uma área que não para, como a medicina não para, né?
de desenvolvimento, né, de ter o seu desenvolvimento, porque a gente fica diante de novos desafios, novas patologias, novas maneiras de abordar determinadas patologias, a tecnologia vai avançando e a gente vai acompanhando esse avanço. Quem praticava a cirurgia? Feiticeiros, curandeiros, alquimistas, bruxos, médicos e barbeiros. Com exceção dos barbeiros e os médicos, você seria classificado como feiticeiro, curandeiro, alquimista, bruxo, de acordo com os interesses da Igreja Católica, né? Então, muitas coisas que não tinham explicação em um tratamento podia ser considerado feitiçaria, né? Os alquimistas eram aceitos pela sociedade religiosa, né? Os bruxos não, os curandeiros mais ou menos, e os feiticeiros não, esses eram, de fato, aí queimados na fogueira. Os médicos e os barbeiros e os alquimistas eram mais aceitos, né? Por que médicos e barbeiros? Porque barbeiros tinham habilidade motora para manusear instrumentos de corte, né? Eles tinham habilidade para cortar o cabelo, fazer barba, né? Trabalhavam com lâminas e também desenvolviam alguns procedimentos cirúrgicos por ter essa habilidade. A primeira cirurgia relatada aí na história foi trepanação, né? Lá na pré-história. Você imagina fazer uma trepanação, não tem a explicação, né, de como chegaram, mas só sabemos que tem indícios, né, de ossos com essas perfurações circulares no crânio, tá? E o resto é tudo hipótese. Cirurgia na antiguidade, aí a gente data desde o Egito, 2000 a.C., né, com Imhotep. Quem assistiu o filme A Múmia, né, tinha aquela cantilena do Imhotep, Imhotep. O Imhotep se tornou faraó, né? Ele se tornou uma peça importante pelos seus conhecimentos adquiridos, né? Então, quando os pais falam para a gente que o conhecimento liberta, o conhecimento é uma das coisas mais importantes, porque né? A gente pode chegar onde a gente quiser estudando. Ninguém tira isso da gente, tá? E a gente pode se tornar o que a gente for com a nossa capacidade de estudar e seguir adiante. Então, essa figura, o Imhotep, ele se tornou uma das pessoas mais influentes e importantes do Egito, 2640 a.C., pelos seus conhecimentos adquiridos pela medicina. Tá? E já praticava esses conhecimentos naquela época, e o povo do Egito era um povo uma civilização mais avançada que tinha na época. A gente também tem aí a Índia, né? Que data desde o século IV a.C., que relata aí rinoplastia. Imagina aquela época não tinha anestesia, não tinha nada, mas eles conheciam outras maneiras de entorpecer os pacientes, né? A gente vai aí até 460, né, antes de Cristo, com o juramento de Hipócrates. Hipócrates é um estudioso aí não só de filosofia, como da medicina também. E na China também data desde o século aí a gente entra com a cannabis sativa do século II depois de Cristo, né, para tratamento de analgesia, para poder ter intervenção, que a medicina, a cirurgia sempre foi impedida de seguir o seu caminho, enquanto não se descobrisse o que? Algo para controlar a dor dos pacientes. Quem gosta de filme aí de guerra de antigamente, né, aquelas filmes medievais, assistem lá como é que era praticadas as cirurgias. Eram os reparos nos soldados que se lesionavam nas batalhas. E a gente vê lá mordendo um pedaço de pau, tomando vinho, jogando álcool na ferida, né, que era o vinho, né, para poder fazer a antisepsia, para poder diminuir a contaminação. A gente vê o que é uma preocupação deles cauterizarem as feridas para ajudar o fechamento da ferida, e naquilo que cauterizavam, eles faziam o quê? A destruição dos micro-organismos por alta temperatura, né? Hoje em dia, a gente tem o mesmo raciocínio, né? Só que a gente utiliza os bisturis elétricos para poder fazer o corte e o controle do sangramento. Eles sabiam que se eles não fechassem aquela ferida e ficasse sangrando, o cara ia acabar morrendo. Então, eles queimavam as feridas
para que elas cauterizassem e parassem de sangrar. Não se conhecia nada de infecção, tá, gente? Então, eles só sabiam que tinham que cauterizar a ferida para fechar a ferida e parar de sangrar. Na Idade Média, as coisas começaram a avançar um pouquinho, muito devagar, né? Mas já se começou a discutir tecnicamente as coisas, já começou a ter aí o desenvolvimento das universidades, né? Porque o conhecimento era passado de pessoa para pessoa, tá? Então, a gente tem aí a discussão de traqueostomia, quando a gente tinha obstruções de vias aéreas superiores, tonsilectomia, flebotomia, que é a dissecção de veia, né? Redução do tamanho das mamas. Álbicas, em 930 a 1013, cauterização, né? Isso sempre foi uma preocupação dos cirurgiões com a perda de sangue, né? Uma vez que a gente corta um tecido, vai sangrar. E aí, em Salerno, a gente tem a primeira escola no século XIII, a primeira escola de medicina. Em Bolonha, 1158, a segunda escola, e a Universidade de Pádua, tudo na Itália, onde aconteceu o quê? A revolução do conhecimento, né? O Renascimento. Então, essas 3 universidades foram as primeiras universidades do mundo, né? Onde o conhecimento passou a ser acadêmico, né? E aí a gente tem algumas personalidades que ganham destaque, né? Andrés Versalhes, que não bastava ter só o conhecimento, né? Como é que o cara estudava anatomia? Naquela época, a igreja proibia a dissecção de cadáveres, era profanação, né? Então era muito difícil a gente estudar, né? Então, eles tinham uma limitação para usar cadáveres, né? Então, isso tinha que ser colocado em papel para que eles pudessem estudar depois, né? Então, além de ter a habilidade manual de manusear instrumentos, eu tinha que ter a habilidade artística de fazer, de transpor aqueles desenhos anatômicos para o papel para que a gente pudesse, porque para eu ensinar, eu não podia ficar esperando ter. Às vezes a igreja permitia uma dissecção por ano, né? Você imagina? Não tinha solução de preservação, não tinha nada. Então, o cara morria e ia para a aula prática para poder ensinar os alunos, né, de estruturas anatômicas conhecidas. Então, André Versalhes tinha essa habilidade, né, de desenhar. E isso ganhou muito após o Renascimento, porque a gente tem alguns personagens aí do Renascimento que tinham uma habilidade fantástica de desenhar. Na Idade Média, ainda a gente passou da Itália para a França, né? Com a escola francesa, e aí a gente começa a ter os personagens franceses, o Andrés Versalhes e Ambroise Paré. Né? Ambroise Paré, fundador da ortopedia. Então ele começa a dividir aí os cirurgiões dos barbeiros, né? Nós estamos num período de muitos conflitos, muitas guerras, né? E os cirurgiões sozinhos não davam conta e os barbeiros entravam em ação. Só que precisava-se haver uma distinção, né, dos cirurgiões e os barbeiros, e aí ele funda a ortopedia como uma especialidade, né, e ele começa a fazer essa distinção que o médico, o cirurgião era uma pessoa preparada, estudada, e o barbeiro não, tinha só as habilidades manuais e motoras que algum cirurgião passava para eles. Eles se limitavam a fazer suturas, né, e pontos em lesões de pessoas que eram feridas em batalhas. Né? O cirurgião não, o cirurgião já tentava curar algumas doenças através das cirurgias. Então, uma pequena história da evolução das ciências biológicas, o aspecto histórico. Aristóteles ele começou aí o estudo comparativo de órgãos humanos, né, com animais. Por quê?
por causa da dificuldade de avançar com os estudos em humanos pela igreja. Alguma dúvida? Então, existia uma dificuldade, né, de estudar. Então, Aristóteles começou a comparar os órgãos humanos com os órgãos de animais, para que eles pudessem ter uma maior liberdade de estudar e entender como que funciona o corpo humano, né? E aí a gente começa, Galeno começa a estudar o sistema nervoso, né, de primatas e compará-los com humanos. Estudos comparativos dos músculos de embriões e fetos, né, que existia às vezes muitas crianças que morriam ou abortos espontâneos, né, no parto, e aí era uma oportunidade de estudar também. A anatomia comparada a diversos órgãos também já em 1500, né, continuavam seguindo, né, a percepção de Aristóteles, né, comparando aí os anatomia, né, de órgãos de fetos e humanos com animais, né? Ainda se tinha dificuldade. Olha quantos anos, quase 2.000 anos, né? 1.500 anos de dificuldade para se evoluir em estudar, né? Então, ainda se comparavam órgãos de animais com órgãos de humanos, porque não se tinha muito acesso ainda a ao corpo humano. Estudo da circulação sanguínea, o estudo das lesões de nervos, né? As pessoas começaram a perceber que lesões mais profundas, os médicos, né? Claro, deixavam algum déficit motor, seja na perna, no braço, ou em qualquer região, que perdia uma certa sensibilidade, né? Então, começaram a tentar entender por que algumas lesões as pessoas ficavam com deficiências motoras, né? Ou de sensibilidade. E Claude Bernard introduziu em 1813 que ele é o responsável aí pelo estudo da prática de animais na medicina para praticarem e depois irem para a sua prática médica, né? Então, até então, as pessoas aprendiam na universidade as técnicas, aprendiam e iam treinar nos pacientes, né? Hoje, isso também não é permitido, né? Não se deve fazer isso. A gente tem que aprender na academia para depois desenvolver a nossa habilidade e nossa experiência em cursos de pós-graduação. Então, a gente sai da faculdade sabendo o básico, né? Mas a gente treina em peças, a gente vai treinar suturas naquelas peças sintéticas, né? E só vamos para os animais quando a gente adquirirmos alguma habilidade. Nós vamos para os animais para adquirirmos uma experiência e melhora nas minhas manobras motoras, né? A gente não vai aprender com o animal anestesiado ou com o animal em cima da mesa. Ali nós vamos aperfeiçoar o que nós treinamos numa pele sintética, tá? E essas habilidades, as técnicas vão ser estudadas e vão ser aplicadas na prática quando vocês já estiverem aí no estágio, na prática hospitalar e no estágio supervisionado, tendo a supervisão de um professor para poder avaliar as habilidades que vocês aprenderam e corrigir possíveis deficiências. Então, o Claude Bernard é o cara que introduziu aí o uso de animais na cirurgia experimental, digamos assim, tá? Para que a gente pudesse aprender. Até o ano de eu formei em 2098, até 98, até o ano 2000, a gente conseguia ainda operar os animais que vinham do CCZ, né? Porque antigamente tinha carrocinha, aprendia os animais ficavam no centro de controle de zoonose, eram lugares abarrotados de animais, né? E acabavam sendo sacrificados porque o volume de animais era muito grande. E esses animais que iam para o sacrifício, eles eram doados, às vezes, para a universidade antes de serem sacrificados, para que os alunos aprendessem sobre a anestesia, as técnicas cirúrgicas, tanto na medicina quanto na veterinária. Tá? Hoje isso não é mais permitido, né?
por entender que geravam sofrimento para os animais, embora estivessem anestesiados, depois eram eutanasiados. Hoje não se tem tantos animais de rua quanto naquela época, né? Era mais comum a gente ver os bichos mais soltos, as pessoas tinham outro trato com os animais, graças a Deus isso mudou. Hoje os animais são considerados até membros da família, então essa prática deixou de existir. A única coisa que nós perdemos em relação a essa prática é a nossa habilidade emotiva, né, de lidar com as situações reais. Então, isso não tem como treinar, tá? Eu digo que a minha geração foi forjada a ferro e fogo, né? Nós tínhamos aí professores que eram extremamente duros e nos preparavam melhor para essa parte emotiva, né? Além da habilidade motora e científica, né, acadêmica, que a gente tem que desenvolver na cirurgia, existe a habilidade de afeto, né, de emoções que a gente deve dominar. E isso a gente não tem como treinar. Tá? Assim como a veterinária, a cirurgia não é para qualquer pessoa que queira exercer a cirurgia. Não, eu vou fazer cirurgia. Não. É uma área muito específica, tá? Que as pessoas têm que ter um preparo emocional, científico e habilidades motoras. Claro que a habilidade motora ela é construída. Ah, não tem o menor jeito com a mão, professor. Não, não dá. Isso pode ser construído. A habilidade motora ela é mais fácil de ser adquirida do que as habilidades emocionais, tá? A habilidade emocional é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa, né, de ter características que me permitam fazer os procedimentos sem eu congelar, sem eu ficar nervoso, sem eu ficar estressado, porque aquele paciente que está ali na mesa, ele depende das minhas atitudes, né? Então, eu não posso ter uma carga afetiva atrapalhando as minhas decisões. E isso a gente perdeu muito com a retirada dos animais na prática aí da veterinária. Bom, ainda falando um pouquinho da história, a gente entra na Renascença, que vai do século XIII ao século XVIII, tá? E quem mais contribuiu aí para esse período foi, como eu disse, o Andrés Versalhes, né? E Leonardo da Vinci. O da Vinci, olha o desenho do Da Vinci comparado com os desenhos do Andrés Versalhes, né? Então, a gente precisava, né, de pessoas com essa habilidade para que a gente pudesse fazer o estudo, né? Olha aqui, ele coloca um feto dentro do útero, né? A vascularização do útero, a perfeição que ele coloca, né? As estruturas, e com uma vantagem, né? A igreja não permitia que os médicos, né, dissecassem os corpos. O Leonardo, ele não era médico, ele era artista, né? Então a igreja não incomodava muito ele, até porque ele trabalhava para a igreja, né? Então era como arte, né? E aí ele foi um cara que tem uma visão assim de futuro gigantesca, porque ele desenhava helicópteros, ele desenhava uma série, desde a engenharia, a arquitetura e a arte, ele dominava uma série de conhecimentos que hoje a gente não vê pessoas com esse dom de dominar várias áreas ao mesmo tempo, né? Hoje é o contrário, a gente domina cada vez mais determinadas áreas, claro, com conhecimento muito mais aprofundado. Então, depois disso, permitiu que tivesse estudos do coração, né, dos músculos, né, de órgãos específicos. Então, com esses dois, a gente começou a ter documentos para que a gente pudesse fazer estudos e aprimorar os aprendizados da anatomia. Então, alguns momentos foram decisivos, né? Depois do Renascimento, que a gente começou a dominar o que? A anatomia. Eu ainda tinha dois entraves. A anestesia, tá? E a
asepsia e antisepsia. A cirurgia ela é baseada em 3 pilares, né? Desenvolvimento da anestesia, da asepsia e antisepsia e da melhoria do conhecimento de anatomia, fisiologia e da revolução tecnológica que permite o desenvolvimento de novos fios, materiais, para que a gente opere com a melhor qualidade possível. Então, eu tenho aí horas, ele em 1844, ele descobriu aí o uso da anestesia, né? Era um dentista, a história dele, ele foi num circo e ele acabou, no circo eles usavam o gás hilariante, que era o óxido nitroso, né? E o cara se acidentou da plateia, quebrou a perna, né? E continuou rindo. E ele percebeu aquilo e ele associou aí ao gás hilariante que ele tinha um potencial de tirar a dor, né? Ele era um dentista, ele começou a usar isso nos pacientes dele, e aí a anestesia começou a evoluir, depois veio a anestesia local, depois veio outros tipos de anestesia, mas a gente começou aí tudo mais ou menos no mesmo período, tá? Nesse século de 1800 em diante, até 1900, a gente começou a ter aí o desenvolvimento e a aplicação da anestesia. E nesse mesmo momento, olha que interessante, né? Tudo nesse século, como é que esse século foi um século de ouro para a cirurgia, né? O desenvolvimento da anestesia, o desenvolvimento da asepsia e o entendimento, né, da asepsia e antisepsia. Sam Willis era um médico parturiente, ele começou a observar que algumas mulheres com as doenças puerperais, as doenças pós-parto, infecções, né, uterinas, ele começou a observar que quando ele examinava um grupo de mulheres após ter examinado uma doente contaminada, elas desenvolviam os mesmos sintomas. Então, o que ele fez? Ele começou a lavar as mãos entre um procedimento e outro, né? Vocês percebam que isso é discutido desde de 1800 até hoje. Nós estamos sofrendo essa pandemia porque a gente não tem meios de higiene adequado, né? Lavar as mãos, cuidados básicos. Isso tem a preocupação desde 1818, foi a primeira percepção de que a gente deveria lavar as mãos entre um procedimento e outro, né? Então, ele começou a fazer o quê? A antisepsia, tá? A gente vai ver a diferença de asepsia para antisepsia mais tarde, mas ele começou a lavar as mãos entre um paciente e outro. E aí vem Louis Pasteur e Joseph Lister. Louis Pasteur foi quem descobriu, né, o microscópio, consequentemente a bactéria. Tudo na mesma data, né, gente? Parece que esse século aí encarnou pessoas aí que estavam destinadas a mudar aí a nossa realidade, né? E aí ele descobriu a bactéria, mas mais ou menos no mesmo período que Joseph Lister começou a usar soluções antissépticas, né? Porque as cirurgias eram feitas sem nenhum preparo, sem luva, sem nada, né? E o índice de contaminação era gigantesco, né? Era absurdo. Então, a gente tinha, além da cirurgia em si, ainda tinha que suportar as infecções que eram causadas pelo próprio trauma da cirurgia. E Joseph Lister, porque o conhecimento ele foi adquirido mais ou menos na mesma época, né? Joseph Lister ele desenvolveu um antisséptico que é usado até hoje. Alguém poderia associar o nome dele a um antisséptico que a gente usa até hoje? Joseph Lister. Joseph Lister? É um antisséptico bucal, Lister. Listerine. Listerine. Ele foi o cara que descobriu o Listerine, né? E aí é usado até hoje como antisséptico bucal. Naquela época era usado na cirurgia mesmo, em cima do paciente, passava aquela substância, né? E hoje é usado ainda como antisséptico bucal, que a gente sabe que a nossa boca é bem contaminada, e é efetivo até hoje, né? O Louis Pasteur descobriu o que era essa contaminação, né, do Sam Williams, eram as bactérias, né, os bacilos. Então, ainda não se sabiam como
combatê-las, né? Só preveni-las com a antisepsia, né? E com o uso desse antisséptico. E aí o Halsted, que é William Halsted, na mesma época, que é o considerado o pai da asepsia, né? Ele começou a verificar que precisava-se usar roupas diferentes no centro cirúrgico do que as roupas que a gente tinha na rua. Ele é o pai da asepsia, porque não foi por um acaso, é claro, como a maioria das descobertas da ciência, né, são flashes de tabela periódica, o Einstein, né, com as suas fórmulas, né, Eureka, tabela periódica foi descoberta através de um sonho, né? Então, o Hauser foi por acaso também, né? Ele era casado com uma assistente dele, que era uma enfermeira, e existiam essas substâncias, né? Esse Listerine era uma substância um pouco cáustica, existiam outras substâncias que também foram descobertas nessa época, que antes de entrar na cirurgia, eles imergiam as mãos nessas substâncias e iam para a cirurgia, não existia luva, tá? E aí a esposa do Halsted, ela desenvolveu alergia a essa substância, né? E aí o Halsted desenvolveu uma luva de borracha, era mais ou menos parecida com uma luva de borracha dessas de lavar louça, né? Muito grosseira, muito grossa, mas era uma coisa. E ele começou a perceber que quando ele entrava com a esposa dele, as complicações cirúrgicas diminuíam, né? E aí ele passou a usar a luva também de borracha. E aí eles começaram a ter menos complicações na cirurgia. Então a gente começou a desenvolver métodos para evitar as complicações em relação à infecção, que é o maior terror, né, do cirurgião. A gente, às vezes, acompanha serviços de cirurgia, os alunos acompanham, né? E aí falam, professor, mas fulano opera assim, com luva de procedimento, não usa luva, não usa nada. Existe uma classificação de feridas que a gente vai ver, tá? E essa classificação de feridas, a gente, para fazer um antibiótico pré-operatório, preventivo para diminuir as infecções, segue uma regra, né? Quando eu não sigo as regras de asepsia e antisepsia, o cara não está nem preocupado com isso. Ele faz logo um antibiótico, dá um tiro de canhão para matar uma mosquinha, porque ele não segue os ritos que tem que seguir. Então, está fora da técnica, tá? A gente tem técnica para fazer tudo. A gente vai ver isso ao longo do curso. Dá certo às vezes? Dá. Mas por que você não vai ter um bom resultado sempre do que ter maus resultados às vezes? Né? Então, tem certas... Por que às vezes não dá certo? Porque o grau de contaminação de determinadas cirurgias é maior. E se você não fizer com um grau de antisepsia adequado, aquela contaminação se torna muito maior e aí desenvolve as complicações de infecção no pós-operatório. Então, depois que desenvolveu a anestesia, a antisepsia, os conhecimentos era só estudar, porque já haviam materiais para estudos, né? E as revoluções tecnológicas contribuíram para o desenvolvimento de novos fios, melhores materiais, porque até então os fios usados em cirurgias eram os fios usados em costura de roupas, né? Então é claro que ia dar complicação. A gente vai ver aí, quando falar de fios e suturas, as características do fio, que levam à contaminação, e isso é o que vocês têm que levar para o resto da vida de vocês, essas características, que a gente vai dar uma aula só de fios e suturas. Então, o desenvolvimento de novos materiais de suturas, até os grampeadores mecânicos, né, propiciaram um menor índice de complicações nas cirurgias. Então, eu tenho os 3 pilares do desenvolvimento da cirurgia. Eu tenho desenvolvimento da anestesia, controle da infecção e o controle do sangramento, tá? Essa, na verdade, é a preocupação de todo cirurgião. Controle da dor, porque a dor gera a liberação de substâncias que são mediadores inflamatórios. Controle do processo infeccioso, tá? A gente vê aqui o pessoal operando aí com as suas roupas, né, arregaçando só as manguinhas.
E tem gente hoje que diz ainda que, né? Eu já ouvi falar, o meu cirurgião opera de gravata borboleta. Seu cirurgião é um porco, que não pode entrar dentro do centro cirúrgico sem estar com roupa de pijama cirúrgico, né? Então, tem pessoas que têm essa concepção de que a vestimenta mais bonita é o melhor. Não, né? Tem uma vestimenta apropriada para entrar dentro do centro cirúrgico. Aqui, ó, o cara está borrifando uma substância antisséptica em cima da cirurgia para diminuir aí a contaminação, né? Aqui o cara está dando anestesia inalatória. E aqui é uma foto qualquer, mas era para fazer o controle da hemostasia. Então, como é que é a idade moderna? A gente chega no que a gente vê hoje, né? A ciência e a arte continua, a gente tem que continuar estudando e praticando para desenvolver as habilidades motoras, só que de uma forma muito mais elaborada, né? Hoje o padrão é esse aqui, né? A gente vai aprender como se vestir, como se comportar, como atuar, né? Os materiais que vocês vão trabalhar, tá? As técnicas que serão aplicadas. A anestesia é extremamente importante, seja ela humana ou veterinária, os cuidados com temperatura, controle de pressão, é importante porque o animal responde da mesma forma que um ser humano, tá? Então a gente precisa ter os controles de asepsia o mais próximo possível da realidade, a melhor maneira possível. Isso aqui é um médico, que é um exemplo que eu sempre uso, ele é meu amigo até hoje. Ele fazia a tese de doutorado dele na UFRJ e não fazia, esse campo aqui embaixo está estéreo, porque ele só usava essas compressinhas aqui, o animal está sob anestesia inalatória, de máscara, oximetria de pulso, né, no bracinho, e colchão térmico para manter a temperatura. A temperatura é importante porque abaixo de certo grau, as drogas não têm uma efetividade e o sistema de coagulação ele não vai ser tão efetivo, né? Então, foi o máximo que eu consegui fazer com que ele entendesse. Ele não conseguia desenvolver o trabalho dele, os animais morriam todos de infecção, claro, né, de complicações pós-operatórias, porque ele não seguia os padrões, achando que o rato era diferente do ser humano. E não é. A gente sabe que não é. A gente tem que ver o controle da dor, né, para que as catecolaminas e os mediadores inflamatórios não compliquem tanto a cirurgia, né? Aí a gente tem aí, ó, o melhor parâmetro é a pressão invasiva, né? Que é a primeira coisa que altera quando o animal sente dor é a pressão. A aplicação de diversas técnicas, né? Esse era um curso que a gente dava, a gente vai ensinar para vocês aí as técnicas de sistema digestivo, sistema urinário, sistema reprodutor, a colocação de uma sonda gástrica. Hoje a gente não coloca essa sonda gástrica aberta, né? A gente faz por endoscopia, mas anastomose intestinal, os fios, os materiais mais utilizados, a gente treina, né? A habilidade manual de executar as manobras cirúrgicas, né? E é para isso que vocês vão ficar treinando aí os pontinhos, para desenvolver essa habilidade. Quero lembrar vocês que vocês às vezes pensam somente no ponto de pele, mas o ponto ele é dado em todas as estruturas que a gente está incidindo, né? E um ponto mal dado com a mão, com a pele, né? Na pele, desculpa, numa víscera o resultado é o quê? Complicação, vazamento, extravasamento, contaminação. Então, o ponto é uma coisa que é a parte mais importante da cirurgia, né? Não existe o ponto mais ou menos. Ah, vai ficar cicatriz do pelo cobre, tá bom? E dentro do intestino, e dentro de uma bexiga, né? O teu mais ou menos é resultado trágico, é complicação cirúrgica, tá? É vazamento, é extravasamento de conteúdo e infecção, tá? Sistema urinário, isso é um rim, né? Uma estrutura que a gente treinava, está aqui clampeado com duas pincinhas bulldogs, e os alunos treinando a estrutura renal. Fígado, né? A gente vai ver quais são os melhores fios, quais são os melhores pontos, quais são as melhores
maneiras de trabalhar, né, nesse órgão. Então, a gente vai ver tudo isso. Então, o curso, gente, basicamente é para que a gente possa aprender a esse tipo de trabalho, tá? Como eu devo proceder nos diferentes órgãos, tá? Que tipo de material eu devo usar, que tipo de ponto eu devo usar. Nós não vamos falar de doenças nesse período, nós só vamos falar de técnicas, tá? Que, na minha opinião, é a parte mais importante da cirurgia. Aprender as melhores técnicas e depois, claro, na patologia cirúrgica, aprender a diagnosticar essas patologias e como a técnica vocês já vão aprender agora e vocês vão poder aplicar o conhecimento. Nós vamos rever ano que vem as técnicas, é claro, porque vocês acabam esquecendo. Quais são as melhores técnicas que podem ser aplicadas em determinadas patologias, tá? Então, não vamos falar de doença, não vamos falar de pré, não vamos falar de meios para executar as melhores técnicas possíveis. E semestre que vem a gente entra nas doenças,